Olá pessoal, eu vou aproveitar o vídeo de hoje para tentar explanar a vocês que têm feito certos comentários a respeito de alguns problemas que surgem quando vocês tentam usar as versões mais atuais do Blender a respeito de bugs, onde o programa de repente se fecha, onde não conseguem recursos idênticos àqueles que são apresentados em tutoriais, e eu vou tentar demonstrar a vocês por que isso acontece, tá? Eu baixei algumas versões compactadas lá no site do fornecedor, a exemplo da 279, 283, 290, eu sempre mantenho essas versões, porque quando eu preciso usar versões anteriores ou mais atuais, eu não instalo, eu uso de forma compactada. Então eu vou ter aqui um exemplo da versão 283. Aqui é a pasta descompactada, onde eu tenho o arquivo executável. Se vocês quiserem baixar, o endereço é esse aqui, ó, pessoal. https://download.blender.org/release/. Então esse é o endereço que vai permitir você baixar qualquer versão aqui do Blender. Nesse caso, vocês clicam na versão que vocês querem e aqui vocês vão ter os arquivos que vocês podem baixar aí para o seu sistema. Esse tipo de problema que eu estou anunciando a vocês aqui, ele é um problema muito visto quem tem um sistema Windows. É o meu caso. Então, eu vou executar aqui a versão 283. Quando eu executo, ele vai dar essa mensagem. Por que isso está acontecendo? Porque o equipamento que eu possuo, ele é um equipamento que tem uma placa LGA 1155, que permite eu trabalhar com processadores de segunda e terceira geração. O processador que eu estou usando aqui é um Core i5, é um ótimo processador. Mas eu tenho um sistema limitado. Por quê? Porque eu só tenho 4 GB de memória no momento. E o adaptador gráfico ele é um board. Ele não está totalmente adequado às exigências das novas versões aí do Blender 3D. Vejam que ele é um Graphic Cards com a família 2500. Esse é o driver mais atual. Eu busquei ele lá junto ao site do fornecedor, instalei. Eu agora já consigo abrir. Então eu cliquei em Find Latest Drivers e fui buscar lá o driver mais atual. Mesmo com o driver atual, ele não se enquadra totalmente a performance das versões atuais. Mas se eu clicar em Continue Anyway, eu consigo abrir a interface das versões mais atuais. E aqui eu posso classificar a linguagem, o atalho, qual o botão padrão de seleção, qual a função da barra de espaço e os temas que eu quero usar na versão. Como eu estou utilizando apenas como demonstrativo, eu não vou mexer em nada, vou clicar fora e eu tenho acesso à área principal. Na versão 283, veja que eu tenho um objeto cúbico. Se eu clicar aqui e tentar utilizar o modo aqui, que é o modo denominado renderizado, observe que esse objeto ele apresenta uma coloração aqui, ó, roseada. Não é a cor que aparece aqui no Base Color. Se eu tentar mudar essa cor aqui para um vermelho, para um azul mais claro, um verde, eu às vezes não consigo gerar a coloração aqui dentro do efeito. Se eu tentar fazer o render, pior ainda, ó, ele vai gerar um render baseado naquilo que está sendo apresentado na minha área, que não é a cor que eu estou utilizando aqui, o verde. Então isso é um bug decorrente do adaptador gráfico ou do driver de vídeo, pelos mesmos não estarem adequados aí à versão mais recente. Uma das formas que eu encontrei para tentar driblar esse problema é mudar aqui na superfície o modo Principal para o modo Diffuse. Aqui agora eu posso, ó, gerar cores, ele vai mudar a cor lá, tá vendo? Do objeto, se eu renderizar, ele vai funcionar e fazer o efeito como eu gostaria que fosse renderizado. Mas quando volta para o Principal, esse problema de vez em quando acontece. Então esse é um dos primeiros problemas aqui da inadequação aí do nosso hardware. Outro tipo de problema aqui em relação ao Windows 10, quando eu uso o Blender, vocês vão notar na versão 283 que quando eu ativo um sistema de partículas, vou vir aqui em Partículas, criar um sistema. Tá? Quando eu dou o play, vocês vão ver que inicialmente o volume do objeto começa a emitir uma diversidade de partículas. Essas partículas eu posso usar no modo emissor, mas também posso usar pelo modo denominado Ré, que vai simular pelos. Então, clicando aqui em Ré, aqui nessa versão vocês vão ver ó, que o pelo dos objetos aparece de forma totalmente interessante, tanto no modo renderizado, material preview,
no modo sólido e até mesmo no modo aramado. Agora reparem, eu vou voltar aqui e vou buscar a versão mais atual que está prevista a ser lançada. Isso vai acontecer com a 2.90, 2.90.1 e com a versão 2.91. Então, vou abrir aqui a pasta compactada, que eu descompactei, e vou executar a versão 2.91. Vai surgir o mesmo tipo de aviso. Ele não está totalmente compatível aqui com certos recursos. Vou clicar Continue Anyway. Vou aguardar aquela interface de classificação, não vou mexer em nada, é apenas demonstrativo. Vamos ver agora. Eu vou selecionar o objeto, vou entrar em materiais, vou usar aqui o modo renderizado. Aqui na versão 2.91 não surgiu aquele problema da versão 2.83. Se eu tentar alterar aqui as cores, eu vou conseguir, ó, sem nenhum problema. Então eu posso usar aqui o Principal tranquilamente. Mas, se eu tentar agora usar o recurso de partículas, vou injetar partículas nele aqui, dando play, vocês vão ver que ó, a malha vai emitir as partículas emissoras. Se eu tentar alterar para o modo Ré, olha o que vai acontecer, pessoal. Eu não vou ter aquela simulação de fios acontecendo aqui no modo renderizado, no modo preview, no modo sólido. As partículas em forma de pelos pelo modo aramado. Então isso é um problema decorrente aí do adaptador gráfico não totalmente compatível aqui com as versões atuais. Nesse caso aí eu sugiro a vocês, se o seu tiver dessa forma, tentem usar versões mais antigas para executar determinadas funcionalidades com Blender, que vão atender de forma bem mais adequada, tá? No meu caso, eu fico limitado em decorrência de eu ter um equipamento aqui um tanto obsoleto que eu não consigo acompanhar as atualizações do Blender 3D. Então é por isso que eu estou muito limitado aqui com certos tutoriais de sugestões que vocês me pedem para fazer como exemplos aqui junto ao canal. E o que é que eu peço a vocês? Eu estou deixando aí embaixo o e-mail que é o tudoblender3d@gmail.com, que é o meu e-mail de contato. Fica aí o e-mail para as doações de quem puder, tá? Eu já agradeço a vocês pelo carinho, pelo apoio e pela motivação que vocês me dão acompanhando os tutoriais aqui no canal. Mas a dificuldade aqui é muito grande no momento, eu estou passando por uma fase muito delicada, como eu sei que muitos de vocês também estão passando. Qualquer doação que vier é bem-vinda e agradeço de todas as formas a possível ajuda de vocês aqui. Então, neste mês, como eu disse a vocês, vai ser um mês muito limitado em decorrência desse meu acompanhamento de saúde que eu vou ter, mas eu volto em dezembro, janeiro, para poder dar continuidade aqui às nossas atividades junto ao canal. Até lá, um grande abraço a vocês e muito obrigado pela força que tem me dado aqui junto ao canal Luke Viana.